Renovo os votos de boas noites a todos vocês aqui em presença física na Associação e todos aqueles que nos veem através das redes sociais nos seus lares. Todos sejam bem-vindos. A Luísa falava da paciência. A paciência vem a ser a ciência da paz, que nos vai ser muito útil daqui para a frente. E depois de ouvirem a palestra, acho que vão chegar a esta conclusão. Vamos precisar cada vez mais de paciência. Esta palestra objetiva aprofundar, perceber melhor o alcance do conselho de Jesus quando dizia vigiai e orai, em especial no vigiai. Portanto, esta palestra é um alerta, porque vigiar é estarmos alerta, não é? Porque vamos falar de influências espirituais. Ou seja, recentemente temos ouvido falar de muitos ciberataques. São hackers que se metem nos sistemas informáticos de várias empresas poderosas para tentar obter algum feedback. E essas empresas, por sua vez, estão a começar a fechar as suas brechas informáticas para evitar novos ataques. Nós vamos ter que fazer cada vez mais isso no nosso software mental, que ainda possui muitas brechas. Todas as civilizações, ou quase todas as civilizações, tinham uma crença em dois aspectos que a doutrina espírita fala. Na crença da imortalidade e na crença da reencarnação. Temos o aspecto da corrente do xamanismo, por exemplo. Mais à frente, na Antiga Grécia, Platão, que escreveu vários livros, dentre deles um chamado República, que narra a vida de um soldado chamado R. Esse soldado foi ferido numa batalha e ficou 3 dias inanimado ao ponto dos camaradas pensarem que ele já tinha falecido. E no dia em que o levavam em ombros em direção à pira funerária, porque naquele tempo era comum queimarem os cadáveres, reanima. Deve ter sido algum susto para os camaradas que o levavam. Acorda e diz que tem algo muito importante para lhes dizer, algo que ele visualizou enquanto estava inanimado. Ele então disse que se viu numa enorme planície verde, juntamente com outros seres que estavam desprovidos do seu corpo carnal, de outros que tinham morrido. Nessa planície ele observava também esta história que eu estou a narrar, transformou-se mais tarde num mito, chamado mito de Ar. Ele contava nessa planície, ele viu uma espécie de uma escadaria ascendente e outra escadaria descendente. Na descendente só iriam aqueles que tinham feito algum esforço por se melhorar. Aquilo que, de certa forma, Kardec se refere em relação ao verdadeiro espírita, que é aquele que faz todos os esforços em se melhorar. Pronto, essa escada ascendente era para aqueles que tinham feito esse esforço. E a outra descendente seria para todos os outros. Refere também que, depois de 1000 anos, passados 1000 anos, aqueles espíritos que estavam naquela planície, que ele encontrou na altura, se iriam reencontrar todos para retomarem nova romagem no corpo carnal, ou seja, para reencarnarem. Adiantando ele que aqueles que chegassem em primeiro lugar escolheriam as melhores reencarnações e os últimos ficariam com as piores. E aí podemos pôr um pouco da visão espírita. Aqueles que escolheram vir cá novamente corrigir os erros do passado e aqueles refratários, aqueles que não querem reencarnar e que muitas vezes têm que vir de forma compulsiva. Não é? Isto deu origem ao mito de Ar. Isto foi na Antiga Grécia. A crença da imortalidade, assim como a crença da reencarnação, a doutrina espírita vem pôr preto no branco, explicando de uma forma racional, passando de crença para certeza. De crença para certeza. E aqui começamos a observar
talvez a mais recente influência em massa dos espíritos nas nossas vidas. Foi quando os espíritos, essa pleia de espíritos superiores, se aproximou da Terra para ditar a doutrina espírita. Mas não é a doutrina dos espíritas, é a doutrina dos espíritos. É para todos nós. Nós ainda temos a tendência para pensar que quando alguém morre, se modifica, fica mais sábio, torna-se numa espécie de orientador, fica melhor, mais bonzinho. Não. Moisés, sabendo disso, proibiu a comunicação com os mortos. Não de uma forma total. Proibiu aquela comunicação dos mortos que estava a ser excessiva, onde não era utilizado nem a vigilância, nem nenhum tipo de método. Eles comunicavam com os mortos, como se eles fossem uma espécie de oráculos por terem morrido. Estavam no outro plano, eram assim seres superiores. E não eram. Por isso, muitos detratores da doutrina espírita dizem que a Bíblia proíbe o espiritismo. Porque Moisés proibiu. Ora, temos aqui duas coisas. Nem todos os médios são espíritas, nem todos os espíritas são médios. Outra questão. Para Moisés proibir alguma coisa é porque essa coisa existia. Logo, existe vida para além da morte. Existem os chamados mortos. Esses espíritos que se aproximaram para ditar a doutrina espírita já sabiam que existia terreno fértil. A Idade das Trevas tinha passado. O iluminismo estava aí. Outro tipo de ideias. Eles vinham preocupados na nossa mudança social, religiosa, económica, política. E ditaram a doutrina. Agora, o que estamos a assistir, parece que estamos a reviver um pouco a história. Estamos a entrar um pouco outra vez na Idade Média. Estamos a esquecer um pouco a doutrina espírita e estamos agora sob influências mais negativas. Muito negativas. A pandemia veio ajudar nesse aspecto. Nos dois lados. Negativo e positivo. No negativo, veio trazer mais solidão, mais ansiedade, mais angústia, mais depressão e mais tendências suicidas. Portanto, a influência tem sido, de forma maciça, de forma negativa. As nossas influências, meus amigos, não estão ligadas àquilo que nós aparentamos ser. Estão ligadas àquilo que nós somos. Por isso é extremamente importante o autoconhecimento, como refere a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta qual é a melhor forma de evitarmos o mal, eles respondem, um sábio da antiguidade lhe disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho depois complementa. Mas numa questão anterior, a 459, Allan Kardec faz esta questão que é o mote desta palestra. Ele pergunta, influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos? E o Espírito de Verdade responde, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, aqui temos que começar a analisar melhor esta resposta. Eles dizem, muito mais do que imaginais. Então, a maior parte das influências nós nem damos por elas. Porque são influências espirituais extremamente subtis. Esta resposta da 459 do Livro dos Espíritos remete-nos para outro livro, complementar à doutrina espírita, que foi psicografado por dois médiuns, na altura, Valdo Vieira e Francisco Canto Xavier, em 1965. E os espíritos que ditaram esse livro foram Emanuel e André Luís. Este livro chama-se Estude e Viva. Nesse livro Estude e Viva existe um artigo extremamente importante que nos dá um alerta. E é esse artigo que vamos tentar aqui esmiuçar e aprofundar um pouco. O artigo que tem como tema influenciações espirituais subtis. Neste artigo, e todos vocês têm acesso a esse livro se quiserem, é só pesquisar
Estude e Viva, Espírito Emmanuel e André Luiz. E podem baixar. São pequenos artigos de 2 páginas. São extremamente recentes, apesar de terem sido editados há 57 anos, mais ou menos. Então André Luiz refere o seguinte, ele diz assim: sempre que experimentares um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, coloca a hipótese de uma influenciação espiritual subtil. Ora, se estou com um sentimento derrotista e se eu não tenho nenhum problema de saúde assim grave, ou não tenho nenhuma questão moral que me atormente, por exemplo, que não tenha recebido recentemente uma má notícia, então eu devo colocar aqui, devo pôr esta questão de uma influência espiritual muito subtil. O estado de derrotismo é mais comum do que nós julgamos. E depois vamos dar alguns exemplos, alguns dos sintomas, para nós, com esta palestra, ficarmos mais alerta em relação àquilo que nós somos, para termos mais ferramentas para fechar as brechas que nós emitimos. Quais os fatores, então, que podem indiciar esta condição da alma do derrotismo? Por exemplo, quando temos dificuldade em nos concentrar em ideias e motivos otimistas. Quando vemos o copo sempre meio vazio. Quando vemos o mundo cinzento. Quando estamos mais pessimistas que otimistas e não conseguimos fazer a alteração do pessimismo para o otimismo. Este é um dos sintomas do derrotismo. Outra, quando existe a ausência de ambiente íntimo para elevar os nossos pensamentos. Por exemplo, começamos a ler um livro, lemos 1, 2, 3 páginas, chegamos a descer a página, se alguém nos perguntar o que é que tu leste e não nos lembramos. Mesmo quando tentamos fazer uma prece, ela sai assim muito confusa. Outro sintoma. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão e pressentimento de desastre imediato. Quanto à indisposição inexplicável, podemos sentir uma espécie de taquicardia repentina. E essa taquicardia, se for frequente, convém mesmo irmos ao cardiologista. Convém mesmo. Mas muitas das vezes as suas causas são de foro emocional. Podemos também sentir problemas de estômago, tipo como se tivesse uma bola aqui no estômago, tonturas, sensação de desmaio, formigueiro nos braços ou nas pernas, insónia, fraqueza. Tudo sintomas desta questão do derrotismo. Além disso, cuidado com o pessimismo subreptício. O que é isso, subreptício? É aquele pessimismo que se instala muito lentamente. Irritações surdas. Queixas, exagero de sensibilidade e aptidão para culpar quem não tem culpa. Quanto às irritações surdas, é preciso ter muito cuidado com este aspecto. Quantas vezes nós não estivemos assim por um fio para verbalizar algo que estava cá dentro, acumulado, e esse algo, se fosse verbalizado, podia estragar uma relação. Quantas e quantas vezes? Mas, felizmente, tivemos capacidade de contar até 10, até 100, até 1000, ou até o infinito, se fosse preciso. E não dissemos. E mais tarde, horas mais tarde, mesmo naquele próprio dia, quando analisamos aquela manhã, vimos que foi um exagero. E aquilo iria ser muito prejudicial para mim. Mas estava quase lá. Influências espirituais muito subtis. E essas, neste livro que eu acabei de vos mencionar, Estude e Viva, Emmanuel, noutro capítulo, faz referência e alerta a uma questão chamada queixa. Uma simples queixa. Uma simples queixa hoje, meus amigos, amanhã é um determinado azedume.
E depois vem uma discussão que podia ser muito facilmente evitada. Depois vem uma angústia, que é uma dor no peito, porque tivemos aquela discussão. Depois vem a ansiedade, que já não é bem uma dor, é uma aceleração do coração. Todas as vezes que estivermos debaixo da influência subtil ou menos subtil, a entidade que se aproxima se vai valer das nossas imperfeições, dos nossos vícios, da nossa vigilância. E acrescenta que essa invigilância começa, naquilo que já acabamos de dizer, numa simples queixa. Há um padrão neste aspecto das queixas e das reclamações. É aquele que menos faz é aquele que mais reclama. É um padrão. O que menos faz, o que mais reclama. Porque aquele que menos faz, quando colocar as mãos à obra e começar a trabalhar, vai ver de facto que exige esforço. E esse esforço exige concentração mental. E quando eu estou focado numa tarefa manual, eu desvio a minha atenção. E já não tenho tanto tempo para a queixa, para o queixume e para a reclamação. Portanto, o trabalho faz parte. É uma lei natural, a lei do trabalho. E quando temos aquela tendência para julgar os outros, são sempre os outros. Muitas vezes culpamos até os nossos próprios pais pela educação que eles deram. Porque era aquela educação que eles sabiam. Era aquilo que eles tinham na altura para nos dar. Culpamos. E a desculpa mais esfarrapada é quando culpamos a genética por aquilo que nós somos. A genética. É tudo uma questão de pôr a responsabilidade para cima dos outros. Sempre. E quando entramos neste padrão de culpar os outros, ficamos a aguardar, e podemos aguardar eternamente por uma solução. Esperando-se que a solução venha do exterior, e ela nunca virá do exterior. Só virá de mim quando eu assumir que tenho um problema. Quando eu tenho um problema. Muitas vezes, quantas vezes o nosso orgulho nos faz tentar agradar o outro, quando sabemos que o outro não gosta de nós. Quando nós ficamos a saber, olha, o fulano não gosta de ti. E o nosso orgulho faz-nos tudo para nós agarrarmos também o outro como se quiséssemos agradar a toda a gente. Nós temos que ser tal qual nós somos. Respeitando-nos a nós e aos outros. Outra sintoma do tal derrotismo, quando existe hiperemotividade ou depressão, isto é falando, continuando no tal artigo, ou depressão que está a raiar na iminência do pranto. Quantas vezes tivemos vontade de chorar sem saber porquê? É uma vontade de chorar, não é? Em 1965, usar o termo depressão era muito invulgar e muito incomum. Apenas era mais utilizado no meio clínico. Depressão não é forçosamente tristeza. Depressão é mais duas coisas. Desânimo e pessimismo. O que é desânimo? Desânimo é a falta de ânimo. Ânimo que é energia. Desânimo e pessimismo. E com todo o respeito por aqueles que passam pela depressão, muitos deles andam à volta de um círculo vicioso do pensamento do tipo isto não podia ter acontecido comigo. Isto não podia ter acontecido comigo. E ficam ancorados lá atrás no passado. É preciso levantar âncoras desse pensamento. Existe também a ânsia de investir, seguindo o tal artigo, de investir no papel de vítima ou tomar uma posição absurda de automartírio. Eu não valho nada. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. E hoje em dia, caros amigos, a espiritualidade mais voltada para o desequilíbrio aproveita-se das nossas mais pequenas falhas para causar acidentes. Eles aproveitam-se de um tipo colérico para armar uma discussão, uma briga. Eles aproveitam-se de um tipo que ingere uns copinhos de álcool e depois costuma conduzir alcoolizado para o induzir ao acidente, tornando-lhe o pé direito, o que está ligado ao acelerador, mais pesado,
para acelerar, ou contra a parede, ou contra outro carro, ou contra outra pessoa. Elas vão se aproveitar das nossas brechas para causar acidentes. Ok? São influenciações espirituais subtis. Por outro lado, em relação a estas influências, há pessoas que negam essa influência, dizem que não existe, e por outro lado, há pessoas que passam tudo para os espíritos. Tudo é o espírito. E aqui temos que utilizar o meio termo, o ditado popular. É no meio que está a virtude. Porque se a influenciação existe, é porque eu dei brechas para essa influenciação, para essa ligação. É no meio que está a virtude. Muitos destes espíritos que nós achamos que nos prejudicam não têm essa intenção. Existe um caso de uma senhora que sofria de transtorno de pânico e que um dia foi a um centro espírita, a um atendimento fraterno. E do atendimento fraterno, como o caso era um pouco grave, foi remetido para a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica aparece uma entidade que sofria de pânico, tinha medo de tudo e que se aproximou daquela pessoa encarnada porque se afinizou com ela. E dizia ela que até sentia algum conforto, porque a encarnada sentia menos medo que ela. O facto dela sentir menos medo que ela gerava conforto naquela que tinha um medo inflacionado. Essa entidade foi esclarecida, levou algum tempo, assim como a encarnada também foi esclarecida e foi aconselhada a mudar alguns hábitos, alguns comportamentos. O caso melhorou consideravelmente, mas ficou curada? Não. Mas ficou melhor. Já podia fazer a sua vida mais normal. Mas ainda estava na matriz paraespiritual aquela questão do medo que iria levar mais algum tempo para tratar totalmente. Mas lá está. O meu medo atraiu pânico de um espírito. Simplesmente não queria fazer mal. Sentia-se confortável ali. E grande parte deles não nos querem fazer mal. Se juntam a nós pela afinidade, pela simpatia. Outro caso de um indivíduo que teve que arranjar um atestado médico e meter baixa, porque ele tinha ataques de ansiedade. Esses ataques de ansiedade eram derivados à sua hipocondria. Tinha a mania das doenças. Qualquer coisa, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Então ele foi para casa. Então um vizinho, sabendo que ele estava em casa há alguns dias, foi lá visitá-lo. Só que esse vizinho não tinha lá muito tato psicológico para conversar. Esse vizinho, em vez de lhe dar algum apoio, algum otimismo, começou a dizer que também tinha um problemazinho aqui, que tinha problemas no coração, se calhar qualquer dia tinha um infarto, ia desta para melhor. E ele começou-se a perceber que o outro que estava de baixa começou a ficar cada vez mais transtornado, inventou uma desculpa e foi-se embora. Agora, meus amigos, isto não foi um simples diálogo de encarnados. Houve aqui influenciação espiritual subtil para o outro que foi visitar o tal que já estava com ansiedade para lhe piorar a situação. Portanto, existem aqui vários mecanismos que têm que ser analisados. E agora começamos a perceber que não se sabe, hoje em dia, o que é que mais afeta a humanidade. Se aquelas são as obsessões espetaculares que são observáveis por terceiros e que podem, esses terceiros, aconselhar a pessoa que tem a obsessão e levá-la a um tratamento e isolá-la, ou se aquelas meio obsessões, aquelas obsessões escondidas que todos nós temos um pouco, que, se não forem vigiadas, podem passar da queixa, azedume, discussão, ansiedade e por aí fora, e pode levar a um aspecto mais desastroso. Qual é a mais perigosa? Aquela que é visível ou aquela que é invisível e está a aumentar no meio da sociedade?
no meio da humanidade. Estamos a engolir muito. Nós não estamos a desabafar. E os mentores espirituais, para nos ajudarem, eles precisam de uma coisa nossa, de clareza. Quando pedirmos ajuda, que sejamos claros e sejamos autênticos com eles. Que desabafemos. Que não abramos o nosso coração de uma forma muito superficial. É falar mesmo dos nossos vícios. E isso, de certa forma, é uma autoanálise que nos vai fazer muito bem. É não esconder. Porque à medida que vamos fazendo isto, vamos ajudando, embora eles saibam o que é que nós estamos a passar, mas enquanto eu não assumir que estou doente, o médico não aparece. André Luiz acrescenta em relação a tudo isto, que em relação às queixas, à nossa falta de paciência, que falava do Evangelho, que vai ser muito útil daqui para a frente, André Luiz acrescenta a dizer: quantas desavenças, quantas separações e fracassos não surgem assim? Com estes pequenos pessimismos, com estes sentimentos derrotistas. Quantos? Quantos? E ele então aconselha. Ele diz assim, André Luiz diz assim: estuda na tua existência se nesta última quinzena, portanto, isto é sempre atual, estuda na tua existência se nesta última quinzena não estiveste em alguma circunstância com características de influência espiritual sutil. Estuda. Se tiveste algum estado de humor repentino, vontade para chorar, assim de repentino, sem saber de onde é que isto vem. Ele então diz assim: estuda e ajuda-te a ti mesmo. E qual é o remédio infalível? Como já se disse há pouco, sermos claros connosco próprios. Fazer uma autoanálise e não ocultar nada. E isso requer humildade. Muita gente que se diz humilde, há muita gente que se diz humilde, mas essa afirmação que ser humilde é uma excelente máscara subtil do orgulho. O orgulhoso é o indivíduo que se sente superior aos outros e não tem problema nenhum. E se afirma humilde. Ora, uma pessoa que se afirma humilde já não o é. Porque a humildade não precisa de propaganda, não é? Além disso, de assumirmos quem somos, fazer uso da prece. Porque quando eu assumo os meus vazios, já posso fazer a prece. Prece é pedir ajuda. Já tenho um vazio para ocupar com ajuda exterior. Voltando à questão 919 do conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos até mais ou menos. Mas eu vou-vos dar 2 pistas para nós nos conhecermos melhor. A mim encaixou-me que nem uma luva. Francisco Cândido Xavier perguntou a Emmanuel 2 questões. A primeira foi: o que é a neurose? Neurose, neurótico, não é? Francisco Cândido Xavier se calhar estava à espera que Emmanuel dissertasse durante algumas páginas sobre o que é a neurose. Ele resumiu tudo numa simples frase. Ele disse: neurose é a impaciência ou falta de resignação. Então eu, Pedro Silva, sou um pouco neurótico. Fiquei-me a conhecer melhor. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sou um pouco neurótico. Porque eu sou impaciente. Muitas vezes não aceito as provas que a vida me mostra para eu subir. Não sei o quê. Agora tem outra, que esta para mim é a cereja em cima do bolo. Ele pergunta: quem é o louco? E a resposta de Emmanuel diz: é aquele que não se conforma com a realidade e as provas que surgem, vivendo na ilusão e na fuga às suas responsabilidades. Costuma-se dizer no ditado popular: de médico e de louco todos temos um pouco. Portanto, eu vou sair daqui com a ideia de neurótico e de louco. Eu também tenho um pouco. Mas estou-me a conhecer melhor. Isto é ótimo, porque eu, afinal de contas, conhecia-me e conheço-me tão mal. Conheço melhor o meu vizinho do que a mim mesmo. Porque é a análise superficial que eu faço do outro. Agora, sabendo que tem um pouco de neurose e um pouco de loucura, tem mais matéria-prima para trabalhar em mim. Isto é ótimo, saber isto. Quem dará a todos saber isto e aceitar isto com humildade. Porque não é fácil. Porque o orgulho diz: não tens nada disso. E depois o orgulho diz outra coisa. Se o fulano estivesse aqui, ele que devia estar a ouvir esta palestra, que isso era tudo para ele. Isso encaixava com a luva. Isto não é para mim, é para ele. Isto serve para ele. Isso é uma das artimanhas do orgulho.
E muitos de nós, por causa desta questão da neurose, da loucura, quando fazemos preces, nós ainda fazemos preces mais ou menos assim, quando nos dirigimos a Deus. Ou dás a vida que eu quero, ou eu não quero a vida que tu me dás. Com as provas que eu necessito. E andamos na fuga. Portanto, meus amigos, aceitemos-nos tal qual somos, tentando mudar aquilo que nós precisamos mudar. E gostaria de vos deixar com uma pequena mensagem que foi psicografada a Francisco Canto Xavier, do livro Calma, e que fala da azedume e irritação. E peço desculpa por esta palestra. É só palavras doces. Azedume e irritação. Diz assim: alguém terá dito que trazes alguma doença oculta impedindo-te de sorrir, mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez, os projetos e desígnios. Algum prejuízo te alcançou de inesperado. Recorda o seguinte. Momentos de crises te examinam a capacidade de resistência. Repito. Momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude ajudando aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Para terminar, não subestimemos ninguém. No plano espiritual existem inteligências muito acima da nossa. Grandes oradores, psiquiatras, cientistas, filósofos e por aí fora, que têm dom de oratória, que sabem hipnotizar. Não subestimemos ninguém. Respeitemos e façamos o nosso trabalho.